todo conhecimento que você acumulou até agora é inútil. A gente vive numa era repleta de informação. Se você for parar para pensar, nunca a gente teve tanto acesso a conteúdos como a gente tem agora. Que tipo de conteúdos? Cursos online, livros, vídeos, podcasts. O conhecimento literalmente está no nosso alcance, ao alcance de um clique, né? Mas, mesmo com tantas possibilidades, por que ainda muitas pessoas se sentem estagnadas e elas não conseguem ver essas mudanças reais nas vidas delas? E a resposta é simples e direta. Aprender não é o que a gente coloca para dentro da nossa cabeça, mas é o que a gente consegue colocar para fora. O verdadeiro aprendizado, ele acontece quando a gente transforma toda essa informação que a gente recebeu, que a gente consumiu, em ações práticas. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, especialista no desenvolvimento de pessoas, e eu ajudo essas pessoas a ter mais disciplina, mais foco, a construir bons hábitos, para que possam transformar a vida delas, tendo ali mais produtividade, mais eficiência. E se você for novo aqui no canal, não deixe de assinar para receber toda semana um conteúdo exclusivo, já deixa o seu curtir, o seu review, que vai ser muito importante para mim. E toda semana eu vou lançar um conteúdo para te ajudar a sair da zona de conforto, que às vezes é aquele momento, né, aquela energia que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. E se você preferir, também pode acompanhar nos outros canais que eu vou deixar aqui, YouTube, Instagram, TikTok, enfim, vou deixar aqui na descrição do episódio, tá bom? Então imagina o seguinte cenário. Você decide aprender a nadar e compra ali livros sobre natação, assiste a vídeos lá no YouTube, palestras, artigos científicos, mostrando ali como é que o corpo se comporta dentro da água, né? A dinâmica do corpo, mas você nunca entra na piscina. E o que acontece na prática, né? Na teoria, beleza, você sabe tudo. Mas na prática, se você for jogado na água, numa piscina funda, você pode até acabar se afogando. E isso acontece porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o aprendizado real ele não acontece apenas quando você está consumindo a informação. Ele acontece quando você coloca efetivamente em prática, você coloca em ação o que você aprendeu. O nosso cérebro aprende de verdade quando a gente faz, e não só quando a gente absorve aqueles dados, aquelas informações. E a neurociência ela até explica isso de maneira bem clara, tá? O aprendizado ele não é simplesmente a absorção da informação, mas é a criação de novas conexões neurais através da neuroplasticidade, que a gente já falou em outros episódios, que você vai criar. Essas conexões elas só se fortalecem com a prática e com a repetição. Então, a gente pode passar ali anos estudando sobre produtividade, inteligência emocional, criação de hábitos saudáveis, mas se não colocarmos nada em prática, a nossa vida continua a mesma. O conhecimento ele só se torna útil quando a gente efetivamente aplica ele no nosso dia a dia, no mundo real. E você, já parou para pensar que o conhecimento sem ação pode ser até prejudicial para a sua vida? Pode até gerar frustração? Você acumula ali grande quantidade de informações, cria expectativas sobre quanto aquilo dali vai trazer de mudança para a sua vida, mas no final, sem nenhuma ação, o que acaba acontecendo? Nada na sua vida muda. E o filósofo Sêneca ele até tem uma frase, né, que não é porque as coisas são difíceis que a gente deixa de ousar, né? É porque a gente deixa de ousar que as coisas são difíceis. E muitas vezes a dificuldade não está na complexidade do que a gente quer aprender, mas na falta de ação sobre o aprendizado que a gente acabou de ter. E isso é uma barreira real no processo de aprendizado. De que adianta você estar ali consumindo conteúdo, acumulando conhecimento, se ele não é usado para interagir com o mundo? Sem ação, todo aprendizado ele se torna só um fardo pesado que você gastou ali, mas que acaba sendo inútil. Essa é a verdade, né? Imagina que você nasceu numa ilha deserta, sem contato com ninguém. Imagina que só tem você ali. Como é que você ia aprender a falar? A se relacionar, se não existe relacionamento? A entender emoções e comportamentos, se não tem outras pessoas com quem você iria trocar? Como é que a gente aprenderia a viver melhor se a gente não tivesse o cenário real para aplicar efetivamente tudo que a gente aprende, tudo que a gente sabe? Grava isso. Tudo o que a gente aprende, desde a linguagem até as nossas habilidades técnicas,
tem um único propósito: nos ajudar a interagir melhor com os outros e com o mundo ao nosso redor. Se o que você sabe não está transformando a sua realidade, então muita atenção. De nada vale o esforço para aprender. O aprendizado só tem valor quando ele se reflete no mundo ao seu redor. E você sabia que adultos não aprendem como as crianças? E é por isso que muitas pessoas, às vezes, estudam, fazem cursos e no final não saem do lugar. E o educador americano Malcolm Knowles, ele fala muito sobre isso, foi ele que desenvolveu até o conceito da andragogia, que explica que os adultos, eles aprendem de uma maneira diferente. Segundo ele, os adultos eles têm características únicas, principalmente quando o assunto é aprendizado. E quando a gente entende isso se torna ali uma chave para que a gente pare de acumular cursos, treinamentos, livros, e para que a gente aplique de verdade o que a gente aprendeu. E ele traz 4 princípios interessantes. Se não dá para aplicar hoje, o seu cérebro simplesmente vai ignorar. E enquanto as crianças elas aprendem porque elas são ali obrigadas, os adultos eles só se conectam de verdade com aquilo que eles podem aplicar imediatamente. Se o conteúdo que você anda consumindo não faz sentido para a sua vida atual, para a sua vida agora, ele vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Sempre que você aprender algo novo, se questione, se pergunte: como é que eu posso usar isso na minha vida hoje, na minha vida no tempo atual? O segundo princípio o seu passado pode estar sabotando o seu futuro sem você perceber. Diferente das crianças que absorvem ali tudo, vamos dizer assim, sem filtro, né? Os adultos, eles interpretam tudo com base nas suas experiências anteriores, na sua vivência. Isso é um problema? Às vezes, aquilo que você viveu faz você rejeitar o aprendizado que pode efetivamente trazer alguma mudança para a sua vida, só porque esse aprendizado desafia o que você sempre acreditou. Quer um exemplo? Pensa em alguém que foi, sei lá, muito criticado ali na escola porque quando ia falar em público, sempre travava, né? Sempre tentava, aí a voz tremia, ou alguém ali da plateia ria, um colega, aquilo causava ali um constrangimento para essa pessoa, né? Para essa criança, que virava ali uma ferida para a vida dela, né? Anos depois, essa pessoa acabou crescendo, foi promovida no trabalho e ela precisa liderar uma reunião, e nessa reunião o que acontece? Ela trava. Não importa, ela estudava sobre liderança, ela assistia vídeos, ela fazia cursos, ela estava muito segura, mas na hora de aplicar, ela não teve essa segurança. E não era falta de capacidade, é um trauma não resolvido dizendo para ela: olha, ficar em silêncio é mais seguro. Então, se questione sobre as suas crenças. Por exemplo, como é que eu posso me expor aos poucos, em um ambiente controlado, por exemplo, para ressignificar esse medo de falar em público? O terceiro princípio você não precisa de mais um curso, né? A gente falou isso aqui. Você precisa resolver um problema real. Os adultos, eles não têm paciência para teoria solta. Tô ouvindo teoria e acabou. O que realmente faz com que a gente aprenda é a necessidade, é a urgência de resolver um problema real. É por isso que, se você consome conteúdo, você vai ver que conteúdos com títulos 3 passos para vencer a procrastinação, ou 5 maneiras, 5 ferramentas para fazer isso ou aquilo, são muito populares, porque a gente busca a solução. A gente não quer um diploma, a gente quer uma solução. Por isso, antes de buscar qualquer aprendizado, pensa: qual é o problema real que eu estou tentando resolver com isso agora? E depois disso, busca um aprendizado que atenda exatamente essa dor que você está tendo, essa dor que você está tentando resolver, né? E o quarto princípio enquanto você não souber por que quer aprender, nenhum método, independente do tipo, vai funcionar para você. As crianças, como eu falei, elas são forçadas ali a aprender, mas nós adultos, a gente só aprende de verdade quando a gente tem um intuito muito forte, né? Uma motivação interna forte, um porquê que possa ali nos impulsionar, né? Sem isso, o conteúdo ele vai se acumulando, mas ele não se transforma em ação. E assim como a resolução de um problema real é importante, não ter um princípio, não ter um porquê relevante, emocional, vai acabar te impedindo de agir da forma correta. Então, nesse cenário, a pergunta aqui por que isso é importante para mim
de verdade. E essa importância ela tem que ter uma relevância para você, né? Quanto mais claro e emocional for essa resposta, mais você vai aprender e mais você vai aplicar. Agora que você sabe a melhor forma de aprender como adulto, né, através da andragogia, eu vou inclusive usar um desses princípios para te explicar 3 formas simples de transformar conhecimento em ação efetivamente. A primeira é conhecida como o método das microações. E como o próprio nome já diz, né, ele está relacionado a você realizar ali pequenos passos e, obviamente, de forma consistente, direcionada ao que você está buscando, de forma contínua e evolutiva, né? Lembra que a melhor maneira de aprender algo novo é começar a aplicar imediatamente? E isso funciona independente se for feito em pequenas doses, com pequenas ações. Quer um exemplo? Se você quer melhorar a sua inteligência emocional, naqueles momentos de maior pressão, respire fundo por 2 minutos que seja, para que você não reaja no momento de uma situação difícil. Se você quer aprender um novo idioma, separa ali uns 15 minutos por dia para você se dedicar. A segunda é, ensine para outra pessoa. O efeito proteger da psicologia educacional, ele mostra que ao ensinar, você está solidificando, você está registrando melhor, memorizando melhor aquele conhecimento. Lembra que a gente falou isso quando a gente entrou no conceito da técnica de Feynman, nos episódios anteriores? Se você não lembra, não tem problema, volta nos episódios e assista que vai te ajudar bastante. E por fim, crie desafios para fazer você sair da zona de conforto. Você quer, por exemplo, aprender a falar em público? Então a primeira coisa é falar em público. Se você quer aprender a programar, a codificar, para quem está entrando aí na área de informática, comece a escrever um código, mesmo que seja pequeno. Se você quer aprender a ficar de pé no stand-up, comece ficando de joelho e achando ali o seu ponto de equilíbrio. Quando você cria desafios reais, você coloca o seu aprendizado à prova e, obviamente, você avança de verdade nesse sentido. E lembre-se, não precisa ser passos grandes, podem ser pequenos passos, como o das microações, né? Então, concluindo aqui, o verdadeiro aprendizado, ele não está no que você sabe, mas no que você faz com o que você sabe. Você não precisa de mais um livro, de mais um curso, de mais um vídeo, de mais uma anotação bonita no caderno. Você precisa pegar todo esse conhecimento e transformar ele em movimento. E aí, para isso, comece com a microação, ensine o que você aprendeu, crie desafios reais, mesmo que pequenos, e atinja eles de forma consistente. O seu próximo nível, ele não está em trazer mais informação, ele está na decisão de agir, mesmo que você não tenha todas as respostas, né? Lembra daquele meme, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E se você quer continuar com essa reflexão, né, com essa jornada de crescimento, de desenvolvimento, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando, que tem 3 pilares principais, né, no blueprint de aprendizado. O primeiro deles é o do autoconhecimento, onde eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o seu cérebro, o seu momento atual, os seus princípios, seus valores, suas crenças, qual a relação entre eles, como é que é a sua personalidade, como ela pode impactar nas suas ações, nos seus hábitos. Eu vou falar sobre autorregulação, que aí fala sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, que vai te ajudar a, sabendo quem você é, como funciona o seu cérebro, criar bons hábitos, se livrar das armadilhas que vão acontecer naturalmente no seu dia a dia, como, por exemplo, a procrastinação, a ansiedade, que vão tentar minar ali o seu foco, a sua disciplina, a síndrome do impostor, que vai dizer para você que você não é capaz. E, obviamente, não adianta você ter todo esse conhecimento, como eu falei aqui, e não agir. Então, o último pilar é o pilar da autogestão, que vai te permitir planejar, executar e monitorar as suas ações. E aí eu vou te trazer técnicas e ferramentas que vão te dar não só a clareza, mas também vão servir ali como uma bússola em todo o percurso da sua jornada, até que você alcance seus objetivos, né? E nesse processo, né, nesse treinamento, eu vou atuar mais ou menos como um coach ou como um mentor ali, sempre que for necessário, te dando apoio. E o importante é que você consiga evoluir na sua carreira, na sua vida pessoal e de forma constante, que eu acho que esse é o grande ponto desse treinamento, tá? E se você quiser continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Caso a inscrição não esteja aberta, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e aí você vai ser avisado assim que uma nova turma for aberta. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixe seu curtir, seu review, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir
e a gente se vê semana que vem, segunda-feira. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.